Irmãos, eu gostaria de pedir para vocês, que tiverem filhos, ou você que é solteiro, menor de idade, eu pediria para você não assistir esse vídeo, porque nós vamos ser bastante explícitos aqui nesse tema da intimidade do casal, tá bom? Então esse vídeo aqui tem classificação para maiores de 18 anos e como trata-se de um vídeo cristão, ele também é direcionado para pessoas casadas, professores casados que vão ministrar aula para classes de pessoas casadas, tá? Porque a gente vai entrar em muitos detalhes aqui que não é bom você ficar ouvindo se você não é casado para não ficar inflamando desejos que você não vai poder satisfazer. Eu dividi a nossa exposição de hoje basicamente em 6 tópicos. O primeiro tópico nós vamos falar acerca do propósito do sexo na Bíblia. No segundo tópico nós vamos falar acerca dos 2 tratamentos equivocados sobre o sexo pelos cristãos de um modo geral. Em terceiro lugar, nós vamos falar acerca de conselhos para os homens. Em quarto lugar, conselhos para as mulheres. Em quinto lugar, perguntas importantes. Bom, essa parte aqui do tópico 5 provavelmente é a parte que vai mais instigar os curiosos, tá? É a parte que vai falar acerca de sexo oral, de crente, se o crente pode ir para o motel, se o crente pode praticar outros tipos de sexo que não seja o convencional. Nós vamos estar entrando nessa temática à luz da palavra de Deus, sempre tendo como norte a palavra de Deus. E em sexto lugar, nós vamos falar acerca dos objetivos da lição. Vamos então, irmãos, para a nossa exposição? Vamos para o nosso tópico 1, o propósito do sexo na Bíblia. Em primeiro lugar, irmãos, quando Deus fez o homem, ele disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e serão ambos uma só carne. Deixar pai e mãe se desconectar da família antiga e se conectar à família nova. Se unirá, não tem o sentido da união física, porque a união física vem numa só carne. Então, se unirá tem o sentido de pacto. Você se vincula a alguém por um pacto. E em terceiro lugar, como a terceira etapa dessa união, nós temos o uma só carne. E por que, irmãos, serão uma só carne? O primeiro sentido disso é o sentido de que uma parte do homem volta para o homem. Então o homem se reencontra com a parte dele que lhe foi tirada. A mulher, ela foi feita da costela do homem. A matéria-prima para a construção da mulher foi a costela do homem. Então ela é como se ela estivesse voltando para o homem. Em segundo lugar, serão ambos uma só carne por causa da conexão dos órgãos genitais. Isso aí é uma questão meramente biológica mesmo, entendeu? Então, serão uma só carne também tem esse sentido. O terceiro sentido, irmãos, é que se trata de uma unidade. Não é apenas uma unidade física, é uma unidade física com um efeito sobrenatural. Lembrando aqui com vocês que eu disse na lição de número 2 que aquilo que a gente liga na terra, a gente liga no céu. E aquilo que a gente desliga na terra, a gente desliga no céu. E o sexo, ou uma só carne, como é expressado ali em Gênesis capítulo 2, é uma forma de conectar pessoas. Mas para que essa conexão não seja pecaminosa, é necessário ultrapassar as outras etapas anteriores, do deixará e do se unirá. Então, para que uma só carne seja uma atitude lícita na palavra de Deus que não seja pecado, é necessário um procedimento anterior, tá? Então, cumprindo ou não esse procedimento, vira uma só carne no sentido físico. É por isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 6 que aquele que se une com uma prostituta se torna uma só carne com ela. E por isso todo pecado é fora do corpo, mas a prostituição é um pecado contra o corpo. Por quê? Porque o teu corpo já foi comprado na cruz do Calvário por Cristo e foi tornado ou transformado em templo do Espírito Santo. Então, quando você usa o corpo que já não é mais teu, porque ele já foi comprado, e faz com que ele se torne uma só carne com a prostituição, você está pecando contra este corpo que Cristo comprou. Por isso que é um pecado contra o corpo. Então, o uma só carne não depende das etapas anteriores. Agora, para que esse uma só carne constitua família, aí sim ele depende das etapas anteriores. Então, o terceiro efeito aí desse uma só carne é uma unidade de vida. Uma unidade de vida, não é apenas uma unidade física. Isso é um efeito sobrenatural. Não que o sexo em si seja sobrenatural, mas ele tem um efeito sobrenatural. Então vai, irmãos, o primeiro propósito da relação sexual de acordo com a Bíblia: chancelar a união. Como eu disse para vocês, são 3 etapas. A terceira é o relacionamento sexual. Então a chancela do pacto que está sendo feito se dá pela relação sexual. E aí, quando a relação sexual acontece, liga na terra e liga no céu. O segundo propósito é a multiplicação, né? Como está escrito que Deus os abençoou depois de os terem feito, Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra.
Deus, como eu disse para vocês na lição anterior, ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem com objetivos. Eu citei três. O primeiro, suprir a solidão. O segundo, suprir a incompletude do homem. Disse que os dois eram iguais em quase tudo, mas naquele pouquinho que eles são diferentes, eles se complementam. E também, em terceiro lugar, viabilizar a multiplicação das cópias de Deus na terra para dominar a terra. Esse terceiro propósito aí, pelo qual Deus fez a mulher, também vem aqui para o propósito do sexo, que é a multiplicação. E olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 1, versículo de 28. E Deus os abençoou. Irmão, gerar filhos na Bíblia sempre vai ser sinônimo de bênção. Eu citei para vocês, acho que na lição 2 ou 3, o Salmo 128, do versículo 1 ao versículo 4, que diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque comerá do trabalho das suas mãos, a sua mulher será como videira frutífera plantada ao lado da sua casa, os seus filhos como plantas de oliveiras ao redor da sua mesa. Feliz será e comerá do bem e será abençoado por Deus. Então, você vê que a quantidade grande de filhos à mesa é um sinal da bênção de Deus, é um sinal da felicidade dada por Deus para o homem que teme a Ele e segue os seus caminhos. O contrário também, irmãos, acontece. Quando uma mulher no Antigo Testamento não podia ter filhos, ela era vista como uma mulher amaldiçoada. Era comum você ler no Antigo Testamento a expressão "e Deus cerrou a madre de Ana". E Deus cerrou a madre de Isabel lá no Novo Testamento. É comum você ver essa expressão. E as mulheres que não tinham filhos, elas se sentiam amaldiçoadas por um duplo sentido. Em primeiro lugar, elas se sentiam amaldiçoadas por Deus, porque não estavam desfrutando da bênção da multiplicação. E em segundo lugar, por causa dos riscos sociais que ela corria. Porque naquele tempo a previdência dos pais eram os filhos. Não tinha INSS, não tinha previdência privada, não tinha nada disso. Quem não fosse rico dependia dos filhos para sobreviver no período da velhice. Em terceiro lugar, irmãos, o propósito bíblico para o sexo é o prazer. Eu falei em terceiro lugar porque essa característica não está descrita lá no livro de Gênesis capítulo 1 e nem no livro de Gênesis capítulo 2. Essa propriedade aí da relação íntima do casal está descrita lá no livro de Provérbios capítulo 5, versículo 15 a 22. Eu vou ler para vocês na versão da NVI que ela está um pouquinho mais clara, tá? Olha o que está escrito. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Essa é a primeira etapa do texto que fala sobre a monogamia, né? Para você só desfrutar da bênção que está na sua casa, da sua esposa que está na sua casa, e não dividir ela com ninguém. Aqui é um louvor à monogamia. Na parte B do versículo 18, irmãos, já encontramos uma segunda linha de raciocínio aí desse texto, que fala: alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem com os carinhos dela. Essa é a segunda parte desse texto, que fala para você aproveitar, desfrutar, se deleitar no relacionamento íntimo com a sua esposa. E a parte final fala acerca do perigo de você se deixar seduzir por uma mulher que não seja sua esposa, como está escrito a partir do versículo 20. Por que, meu filho, se desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Aqui o texto está dizendo expressamente os riscos de você se envolver com uma mulher que não seja sua esposa. Então o texto, em primeiro lugar, faz um louvor à monogamia, dizendo para você desfrutar daquilo que é seu sem dividir com os outros. Depois fala expressamente, escancaradamente, acerca dos deleites do relacionamento íntimo do casal. E em terceiro lugar, fala para você não ceder às tentações da imoralidade, de tentar desfrutar desses prazeres fora do âmbito do seu casamento, tá? Vamos focar aqui, irmãos, na parte 2, que fala acerca do prazer na relação íntima do casal. Irmãos, é muito claro que Deus não fez o sexo somente para procriação. Esse texto é claro como a luz do sol. Mas se você não tiver
contente ou achar que ele não é contundente ou taxativo o suficiente, por favor, leia o livro de Cantares inteiro. O livro de Cantares é uma referência do amor de Cristo pela igreja. E era visto também pelos judeus como o amor de Deus por Israel. Sempre foi interpretado assim, tanto na época antes de Jesus como depois de Jesus. E quando você lê o texto, você vê de elogios extremamente íntimos, de deleite um no outro, o noivo na noiva, a noiva no noivo. Ambos tendo um imenso prazer na relação íntima, um em relação ao outro. Então, se você lê o livro de Cantares, irmão, não perceber que a relação íntima do casal serve para o prazer, para a satisfação, você infelizmente não sabe ler, me desculpa, porque mais explícito do que o livro de Cantares não existe. E também temos o texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 7 a 10, onde está escrito: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Olha o que o texto está falando, aproveite a vida. Olha o versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Irmãos, o contexto é claro, esse texto não está falando de você andar sem pecado e ter o Espírito Santo. Eu sei que nós pentecostais amamos usar esse versículo 8 para trazer pregações pentecostais, mas o texto está falando de andar limpinho. Ande limpinho, arrumadinho. E o óleo aí sobre a tua cabeça, irmão, é perfume. Não deixe de se andar perfumado, de andar cheiroso. É isso que o texto está falando. E aí vem o versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção, é a tua recompensa nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Desfruta daquilo que você conquistou. E vem o versículo 10, tudo que te vier à mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Ou seja, aproveita ao máximo, dê o seu melhor no ímpeto de desfrutar da vida. Porque para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. E quando nós vamos para Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, irmão, nós vemos de maneira explícita o texto falando: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, ou seja, aproveita a vida. Sabe, porém, que de todas as coisas te trará Deus a juízo. O que o texto está falando, irmãos, não é para você não aproveitar a vida. O que o texto está falando é para você aproveitar a vida com responsabilidade. Aproveite ao máximo, tendo consciência de que um dia você vai prestar conta. Então você tem que aproveitar com responsabilidade. Então, irmãos, a Bíblia, ela é um livro que busca nos levar para o caminho da felicidade, busca nos levar para o caminho do prazer. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós encontramos também lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que a alegria é um fruto do Espírito, ou seja, é um gomo do fruto do Espírito. Então Deus, ele quer que a gente se deleite, ele quer que a gente se alegre, quer que a gente tenha uma vida de satisfação. E não poderia ser diferente na relação íntima do casal. Então ela não serve só para procriar, ela não serve só para chancelar a união, ela serve também para trazer prazeres e alegria, conforme todos os textos que foram lidos aqui. Nós temos também, irmãos, um quarto propósito para a relação íntima do casal, que é guardar o cônjuge das tentações do pecado. Nós encontramos isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5, onde diz claramente que era bom que o homem ele ficasse só, que ele ficasse solteiro. Paulo vai complementar esse raciocínio no decorrer do capítulo 7, dizendo que o solteiro cuida das coisas do Senhor e o casado cuida das coisas desse mundo, senão não teria como agradar a sua família. E Paulo complementa dizendo que por causa das nossas condições hoje, era melhor que fosse solteiro. Então Paulo dá duas razões. Uma primeira razão, por uma questão de prioridade de Deus. E a segunda razão, por uma questão das circunstâncias históricas, que era de perseguição e morte. Então, Paulo prefere que as pessoas fiquem só, mas ele diz lá no versículo 2, porém, é melhor casar do que se abrasar, é melhor casar do que pecar. Então, já que é para pecar, é melhor casar. E aí, ele continua no versículo 3 e 4, dizendo que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Cada um paga ao outro a devida benevolência. Ou seja, irmãos, o nosso corpo não pertence a nós mesmos, pertence ao nosso cônjuge.
O Paulo está instituindo aí um princípio altruísta, de que você deve viver para o prazer do outro. Eu tenho falado nas lições anteriores da aplicação do amor ágape nos casamentos, nos relacionamentos conjugais. E aqui, Paulo, ele traz isso para o relacionamento sexual. Ele traz essa verdade maior do amor ágape para o relacionamento sexual, dizendo que o corpo de um pertence ao outro. Então você, no relacionamento conjugal, vive para dar prazer ao outro. E quando os dois completam bem a sua tarefa, os dois saem satisfeitos. Agora, quando cada um busca o seu próprio prazer, em algum momento você vai se sentir em prejuízo, porque você vai achar que o outro não está se dedicando tanto quanto você gostaria. Então, irmãos, o princípio altruísta do amor, ele é enquadrado aqui também no relacionamento íntimo do casal. E essa verdade tem vários desdobramentos que eu vou falar aqui nos tópicos posteriores. Por enquanto, vamos entrar também no versículo 5 desse texto, que fala para a gente não defraudar um ao outro, a não ser por consentimento mútuo. Irmãos, olha só, irmãs e irmãos, relação sexual não é apenas para chancelar a união, não é apenas para procriar, para multiplicação, não é apenas para dar prazer, é também para guardar o companheiro e a companheira. É para guardar a esposa e o marido das tentações desse mundo. Uma coisa é você mandar alguém para uma guerra com todo o equipamento, com suprimento alimentar. Outra coisa é você mandar alguém para uma guerra com uma faquinha e sem comida nenhuma. Olha as condições que você está enviando alguém para uma guerra, que um país está enviando alguém para a guerra. Você vai dizer que é a mesma coisa mandar alguém para a guerra suprido e mandar alguém para a guerra sem nenhum tipo de suprimento? É a mesma coisa quando te lança alguém, o marido, a esposa no mundo, aí para o trabalho, para os afazeres. Irmãos, é necessário tomar esse cuidado. O nosso corpo não nos pertence, mas pertence ao nosso cônjuge. Paulo fala isso explicitamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. O texto é claro, tá? Ele só coloca uma exceção aí, por mútuo consentimento para se aplicar em oração. Mas esse texto ele tem mais aplicação para os judeus cristãos, porque para o judeu, todo tipo de sujeira gerava impureza. Então o judeu não podia se relacionar com a sua esposa quando ela estava no período menstrual, porque ela estava impura. Ele não podia se relacionar com a sua esposa, dependendo se fosse menino ou menina, durante um longo tempo após o parto, porque também sai algumas secreções ainda da mulher, e isso tornava a mulher imunda aos olhos da lei. Tudo que envolvia sujeira no Antigo Testamento gerava a imundície. E por causa disso, um judeu que queria se manter puro para Deus, ele não podia se envolver com nenhum desses tipos de sujeira, tá? Inclusive essas relacionadas ao sexo. Então, para um judeu se manter em oração, para ele entrar no templo, ele deveria se abster da mulher pelo menos um dia antes. Então, no dia anterior, ele não poderia tocar em mulher nenhuma. Dependendo do caso, no momento da consagração para sacerdote, em alguns eventos especiais, ele tinha que ficar no período de abstinência ainda um pouco maior. Por quê? Porque a relação íntima estava relacionada com sujeira e sujeira estava relacionada com impureza. Lembrando aqui que naquela época não tinha água encanada não, tá? A coisa era mais estreita. Então, existia essa associação entre sujeira e impureza ritual no Antigo Testamento. Então, essa aplicação aqui ela vai mais para os judeus. Os cristãos já não têm uma aplicação explícita aí para essa frase de Paulo, para se aplicarem à oração, porque a gente não precisa se abster para se aplicar à oração. Esses textos do Antigo Testamento não se aplicam a nós. Vamos então, irmãos, para o nosso tópico 2. 2 tratamentos equivocados sobre o sexo. O primeiro deles é a profanação do sexo. É considerar o sexo algo inerentemente pecaminoso, inerentemente ruim, tá? É a satanização da relação sexual. Irmãos, isso é um equívoco tremendo, que decorre de uma mentalidade grega dicotômica que separa as coisas espirituais das coisas naturais. Tem muito crente que tem essa mentalidade dicotômica. Não, nos meus negócios, a lógica do meu negócio é uma, a lógica de Deus, da igreja é outra. A lógica da minha casa é uma, a lógica da igreja é outra. Então tem gente que separa uma vida profana numa vida religiosa. Isso foi superado, irmãos, em Jesus. Jesus falou, lugar de adorar já não é mais numa terra santa, já não é mais no Monte Gerezim, já não é mais no Templo de Jerusalém. Os meus adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então essa dicotomia entre profano e santo, ela foi superada por Cristo. De modo tal que a igreja primitiva passou quase 300 anos sem construir um templo sequer. Nenhum templo, eles se reuniam nas casas, em lugares públicos. Eles não tinham um local específico para o culto. Então, irmãos, essa separação rígida
que existia no Antigo Testamento entre sagrado e profano, ela foi desfeita. E às vezes a mentalidade religiosa ela tenta preservar essa dicotomia que também estava na cultura grega, entre profano e sagrado, colocando o corpo no âmbito do profano. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós vemos que o nosso corpo ele é santo. Ele foi comprado por Cristo na cruz do Calvário e foi constituído como templo do Espírito Santo. Cristo, o Espírito Santo habita no nosso corpo. Ele habita, nós somos o templo dele. Como é que isso, que é a habitação do Espírito Santo, pode ser profano? De maneira alguma. Outro fator importante também, que a gente já mencionou aqui, que Deus fez a relação íntima do casal para gerar prazer. Como é que a gente pode pegar o que Deus fez para gerar prazer e dizer que isso é profano, que isso é pecaminoso? Ou às vezes a gente não trata como pecado, mas a gente trata como de uma qualidade inferior. Não tem sentido isso. Outra coisa, alguns pegam a expressão de Paulo, que é bom que o homem esteja só, considerando aí que o sexo seria algo não tão bom para o cristão, quando na verdade Paulo não está falando de sexo, irmão. Paulo está falando de perseguição e Paulo está falando de prioridade. Esses são os dois motivos pelos quais ele sustenta que era melhor que o homem ficasse só. Tá? Porém, ele conclui, dizendo, mas se for para se abrasar, é melhor casar. Entendeu? Então, os dois motivos foram esses. Não foi porque o sexo é algo inerentemente ruim, de maneira alguma. Ele próprio faz um louvor ao sexo, dizendo que o homem pague a mulher e a mulher pague o homem a devida benevolência. Há um crédito de carinho, há um crédito de afeto, há um crédito de toque entre o homem e uma mulher, entre o esposo e o marido. Portanto, o sexo dentro do relacionamento, ele tem o mesmo valor moral do que comer uma comida muito gostosa, do que beber uma água quando você está com muita sede. Ele é uma fonte de prazer e também é fonte daqueles outros 3 objetivos que eu citei para vocês agora há pouco. Ele não tem um valor moral transcendental ou um valor moral baixo, nada disso. Ele é apenas uma atitude do corpo que dá prazer e pronto, tá? Então, aqui eu já antecipo o segundo equívoco que se faz com o sexo, que é o excesso de espiritualização ou de romantização. Irmãos, quando a gente eleva o sexo demais, como se fosse algo transcendental, porque os dois corpos se conectam, os dois espíritos se conectam também, a gente está dando uma viajada muito forte. Isso é uma concepção pagã do sexo. Os pagãos, os cananeus, antes dos judeus entrarem, consideravam que os relacionamentos sexuais eram uma forma de adoração aos deuses. Era como se o sexo tivesse um poder sobrenatural sobre a criação. Era um ato de renovação da natureza, como se Baal estivesse se reencontrando com Axera, sua consorte, e aquele ato sexual ali fosse uma reprodução. É por isso, é por causa dessa promiscuidade que envolvia o sexo e a idolatria, que o juízo de Deus caiu tão pesadamente contra os cananeus, porque eles misturavam essas duas coisas. Aí vem a Bíblia Sagrada, irmãos, e traz uma visão muito, muito simplória do sexo. É uma benevolência. É um ato de prazer, um ato de satisfação, não tem nada de sobrenatural. Até porque, irmão, se a gente espiritualiza demais, a gente perde a dimensão do sexo como uma responsabilidade de um cônjuge em relação ao outro. Se a gente romantiza ele demais, torna ele algo inefável, torna ele algo sobrenatural, ou algo lindo, você não faz sexo, você faz amor, como se fosse algo assim mega, ultra sublime, a gente esquece do papel sexual como uma responsabilidade de um em relação ao outro, que é o que Paulo expõe lá em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 3, conselho para os homens. Irmãos, se eu fui explícito na minha linguagem daqui para trás, daqui para frente eu vou ser ainda mais, tá? Então eu repito, esse vídeo é para maiores de idade, esse vídeo é para pessoas casadas, tá? Que querem dar uma aula de escola dominical para classe de pessoas casadas. Por isso que eu estou sendo tão explícito, tá bom? Mas vamos lá entrar nos nossos assuntos. Conselho para os homens. A Bíblia diz, irmãos, que lá em 1 Coríntios 7, eu acabei de citar esse texto, que o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher. Isso significa que nós devemos ter em mente no nosso relacionamento o prazer do outro. Esse que tem que ser o nosso enfoque, tá? Só que quando a gente vai para a prática, como o homem tem muito mais facilidade de chegar no orgasmo do que a mulher, é muito comum o homem não se preocupar com o prazer da mulher. E isso, irmãos, é um débito. Você tem um débito com a sua esposa, de acordo com 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Se você não tem essa preocupação na sua mente, você precisa renovar o seu entendimento à luz da palavra de Deus. Outro texto importante também é 1 Pedro capítulo 3, versículo 7,
onde está escrito: igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Aqui, irmãos, eu quero destacar a expressão com entendimento. Essa expressão, irmãos, com entendimento, te traz uma aplicação imediata. Não seja um cavalo, não seja um jumento, não seja um estúpido, não seja um grosseiro. Ouça o que a palavra de Deus está te dizendo, com entendimento, tá? Então, eu vou trazer aqui uma explicação científica para vocês. O órgão genital masculino, ele se enche com 200 ml de sangue, no máximo 200 ml. O feminino, para ele estar pronto para o relacionamento íntimo, ele precisa de pelo menos 1 litro de sangue. Então, o tempo da mulher para ela estar preparada para uma relação prazerosa é muito superior ao tempo do homem. Isso é uma questão biológica. Então, coabitar com a esposa com entendimento é coabitar sabendo que o time dela é diferente do seu. Outra informação importante é saber a importância das preliminares. As preliminares são carinhos, são carícias íntimas que preparam o relacionamento íntimo do casal. Nós encontramos elas em abundância no livro de Cantares. Eu posso citar umas aqui para vocês, como por exemplo, Cantares capítulo 1, versículo 2. Ah, se me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Ou Cantares 5,16. Sua boca é a própria doçura. Ela é muito desejável. Esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Ou Cantares capítulo 7, versículo 7 a 8. A tua estatura, o Salomão está dizendo, a tua estatura é semelhante à palmeira e os teus peitos aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os seus ramos, e então os teus peitos serão como cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs. Irmãos, olha como esses textos falam de atitudes íntimas preliminares ao relacionamento sexual. Então você vê que isso está em abundância lá no livro de Cantares, tá? E nós podemos pegar esses textos como inspiração para o nosso relacionamento íntimo dentro do nosso casamento. Então, homens, tenham paciência, foque, gaste tempo nas preliminares. Coabite com a sua esposa com entendimento, para que seja bom para ambos, tá? E, Jefferson, o que são preliminares? Fala de maneira mais clara, são palavras íntimas faladas ao pé do ouvido, carícias, beijos, tudo isso, irmãos, que você já sabe isso aqui, não precisa ensinar nada para ninguém. Tudo isso são preliminares. Outra coisa que Pedro diz também é que a mulher é o vaso mais fraco. Isso significa, irmão, que você não pode plantar capim durante o dia e querer colher favo de mel à noite. Entendeu? A mulher, como vaso mais fraco, ela fica muito mais suscetível à influência dos sentimentos. O homem, em bom estado de saúde, ele pode estar aborrecido, ele pode estar o que for. Se não tiver numa situação extrema, meu irmão, chegar o momento ele está preparado. A mulher não. Se a mente dela não estiver boa, esquece. Outro problema também que é muito comum no nosso tempo, que são as mulheres que trabalham. Irmãos, o cansaço físico no homem não produz um efeito tão grande. Eu estou falando de exaustão, não. Estou falando de um cansaço normal de um dia de trabalho. Não produz um efeito tão grande na sua libido. Mas já na esposa produz um efeito grande. É por isso que você tem que vigiar muito no final de semana. Porque o final de semana normalmente é o dia do descanso, é o dia em que a mente fica mais livre, as responsabilidades do trabalho não se tornam uma preocupação na mente dela. Agora, se você deixar ela se acabar dentro de casa no final de semana, aí você vai ter problema durante a semana e vai ter problema também no final de semana. Se você for estúpido com ela no final de semana, quando chegar à noite você não vai colher favo de mel não, meu irmão. Então você tem que coabitar com ela com entendimento, sabendo que ela é o vaso mais frágil. Então, se você. Outra coisa também, tem homem que reclama da rotina sexual com a esposa, porque acha que ela é muito fria, que ela nunca está disponível. Meu irmão, se tua mulher trabalha igual uma louca na rua e depois trabalha igual uma louca em casa, você não vai conseguir ter uma relação íntima que você espera, salvo se ela for uma mulher diferenciada. Se ela for uma mulher que estiver na média das outras, pode ter certeza que você vai ter dificuldade. Você não vai colher favo de mel, não, pode ter certeza. Porque a própria Bíblia diz, coabitai com ela com entendimento, sabendo que ela é o vaso mais fraco. Entendeu? Só que às vezes,
a mulher, ela não está tão disponível não por uma questão de cansaço físico apenas, mas também por uma questão de rejeição ao marido, por causa dos estresses do dia a dia, por causa do desgaste natural, de alguns conflitos que acontecem dentro do lar em relação aos filhos. E aí, irmão, como é que você faz nesse caso? Nesse caso aí, não tem uma explicação física. Nesse caso é puramente emocional. E aí, meu irmão, você vai plantar para você colher, entendeu? Como eu disse para vocês na lição de número 2 ou de número 3, a mulher, ela se sente amada quando ela vê que o homem se sacrifica por ela. Isso é um princípio da palavra de Deus. Vós, maridos, amais a vossas esposas como Cristo também amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Então, quando você dá a sua vida pela sua esposa, quando ela percebe que você está se sacrificando por ela, ela se sente amada. Só que você também tem que fazer isso numa linguagem do amor que ela compreenda. Por exemplo, se ela gosta muito de dar presente, certamente ela se sente amada quando ela recebe presente. Então, quando você diz para ela, olha só, eu vou fazer esse mês muita hora extra porque eu quero te dar aquele negócio que você estava gostando, que você estava querendo, e ela percebe que você está se dedicando para dar aquilo para ela. Não é para pagar a prestação do teu carro, não é para pagar a despesa obrigatória da casa, é para dar algo de especial para ela. Quando ela percebe que você está se sacrificando e ela identifica pela linguagem do amor que você está fazendo aquilo ali por amor a ela, pode ter certeza que você vai colher bem também. Outra coisa, lembra que eu citei para vocês na lição 2 ou na lição 3, que aquele que vai levando a sua semente, gemendo e chorando, voltará colhendo os seus molhos? Isso se aplica também na relação íntima do casal. Tem homem que só procura a esposa para dar um carinho no momento que ele quer a relação sexual. A mulher já vem repelindo ele. Irmão, você tem que também plantar para colher a médio e longo prazo, não é só plantar para colher na hora, tá? Então, não busque dar um carinho, um abraço, um afago na sua esposa somente nos momentos em que você quiser se relacionar com ela. Senão ela sempre vai interpretar o seu toque como um toque de interesse. Então crie o hábito de ser carinhoso, tá? Não tô falando para ser meloso, não. Tem homem que é meloso. Tô falando o hábito de ser carinhoso, de fazer um carinho, de fazer um agrado, de pegar uma coisa para ela, de fazer alguma coisa por ela. Procure ser carinhoso, tá? Que você vai colher melhor do que se você não fizer nada disso que eu tô te falando. Agora que nós demos dicas de como conquistar a sua esposa, também vamos dar dicas acerca de problemas reais e sérios que acontecem dentro do casamento. Um desses problemas é o problema da ejaculação precoce, que acomete alguns homens, tá? Tem casos, irmãos, que é psicológico, tem casos que demanda tratamento. Você vai precisar procurar uma solução para isso, tá? Porque se você não estiver satisfazendo a sua esposa, você vai precisar de algum tratamento porque você tem uma dívida com ela. Em segundo lugar, um outro problema que eu gostaria de falar é a questão de impotência sexual. A impotência sexual pode também ter causas emocionais, podem também ter causas físicas que vão demandar tratamento. Então, o que você não pode é se conformar com esse problema. Você tem que buscar uma solução, tá? Para que você possa ter um relacionamento íntimo, saudável e assim ter um casamento saudável. E por fim, fuja da pornografia. Se você já está viciado, você precisa confessar para o seu pastor, confessar para sua esposa, porque quando a gente confessa, a gente é curado. Eu falei isso na lição de número 3. Tá? Você precisa buscar imediatamente uma cura para isso. Em primeiro lugar, porque a pornografia ela seleciona momentos que te superestimulam. Esse superestímulo você não vai encontrar no seu relacionamento íntimo, porque o seu relacionamento íntimo ele é gradual até o clímax. Quando você acessa a pornografia, normalmente você acessa o momento que mais te estimula, o momento do superestímulo. Isso vai gerar, em primeiro lugar, desinteresse na sua esposa. Em segundo lugar, pode gerar impotência sexual, pode mesmo, tá? Isso acontece. Em terceiro lugar, isso é pecado, meu irmão. Isso é pecado. Se eu falasse o terceiro, já seria suficiente. Mas ainda tem outros 2 motivos para você não se entregar a isso. Em nome de Jesus, meu irmão, não aceite essa doença na sua vida. Isso é uma doença. Isso te priva de ter um relacionamento íntimo sério com Deus. Isso te priva de ter um relacionamento saudável com a sua esposa. Ou se não está te afetando agora, pode te afetar no futuro. Então você tem que lutar contra isso. E a forma de lutar contra isso é se arrependendo. E a expressão máxima do teu arrependimento é a confissão. E buscar em Deus e com o auxílio da sua esposa a cura para esse vício, para esse problema. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 4, conselho para as mulheres. A mesma verdade que se aplica aos homens sobre o direito sobre o próprio corpo se aplica às mulheres. Mulheres, o corpo de vocês pertence ao marido de vocês. Vocês têm uma dívida de carinho, de afeto e de relacionamento com eles. É claro
que você não pode estar disponível toda hora que ele quer. Não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? A Bíblia está dizendo que existe uma dívida, mas essa dívida não precisa ser paga toda hora. Agora, é natural que ele tenha mais apetite sexual do que você, porque ele produz muito mais testosterona do que você, e testosterona é o principal hormônio que ativa o desejo sexual. É claro que essa é a regra geral, tem casos que é o contrário, mas a regra geral é essa, tá? Então, procure se relacionar conversando com o seu parceiro acerca do seu prazer, se ele não se preocupa com isso. No entanto, não é nenhum absurdo, nenhum fim do mundo você ter um tipo de relacionamento sexual em que você não necessariamente chegue ao orgasmo. Às vezes, você pode ter um relacionamento por simplesmente carinho, por simplesmente afeto, por simplesmente compreender a necessidade do outro, tá? Isso não é algo bizarro, não é algo tão ruim assim. Você pode melhorar essa condição. Em primeiro lugar, fazer as coisas sem pressa, fazer com calma. Em segundo lugar, se você não tem uma lubrificação perfeita, você pode estar adquirindo na farmácia, em qualquer farmácia vende lubrificantes íntimos. Se o teu ginecologista ainda não te passou isso, pode ter certeza, se você conversar com ele, ele vai te passar. Você compra em qualquer farmácia, não precisa de receita. Agora, é para usar com sabedoria. Não é para usar para você se tornar uma boneca inflável na mão dele. É para você usar aquilo ali com o objetivo de não sentir dor, tá? Então, não é para ser usado para transformar você num objeto sexual, de maneira alguma. No entanto, você também precisa compreender o seu papel dentro do que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Em relação ao seu próprio prazer, irmã, você tem direito de sentir prazer. A Bíblia diz isso. Deus fez o sexo para sua alegria, para sua felicidade. Então, minha irmã, você tem que ter coragem de olhar o seu marido no olho sem reclamar, sem usar a linguagem da bronca, sem usar a linguagem da cobrança. Você tem que ter coragem de olhar ele no olho e cobrar dele. Mais paciência, mais calma, ser mais carinhoso. Você pode fazer isso, tá? Dialogando. O diálogo nesse momento é extremamente importante. O problema é que a gente fica durante a vida toda sendo reprimido nessas áreas sexuais e às vezes a gente tem vergonha de falar com o nosso próprio esposo e com a nossa própria esposa. Então, irmã, não deixe a insatisfação íntima tomar conta do seu coração, a frustração tomar conta do seu coração. Não faça isso não, não aceite essa condição não. Deus tem mais para a irmã. Deus lhe deu um casamento para ser uma bênção na sua vida. Então tenha coragem de falar com ele, tá? De pedir para ele essa paciência, essa calma, esse carinho especial, tá? Não seja receosa nesse aspecto. Outro ponto importante também é que não exponha ele, não fale mal dele para as outras pessoas. Irmãos, dentro da igreja a gente vê algumas irmãs que não têm sabedoria nenhuma, que expõem o marido, depois o marido fica humilhado aí na frente dos outros. Não faça isso de maneira alguma, tá? Se você tem alguma queixa em relação a ele, expõe essa queixa para ele, com carinho, tá? Com compreensão, tá? Tentando ajudá-lo a cumprir o papel dele em relação à irmã. E por fim, algumas irmãs têm problemas no relacionamento íntimo por causa de traumas do passado, abusos, exposições, ou às vezes por alguns ressentimentos que ela tem até do próprio marido. Irmã, Deus, ele cura o coração, Deus, ele cura a alma, mas a gente tem que se abrir para a cura, a gente tem que colocar para fora, a gente tem que procurar o nosso pastor, a nossa pastora, a gente tem que procurar pessoas que possam ser instrumentos de Deus na nossa vida para orarem por nós, e nos encaminharem às vezes para um psicólogo, nos encaminharem às vezes para um psiquiatra, nos encaminharem para um tratamento. Eu creio, irmã, se sua irmã for bem pastoreada, nem um tratamento a senhora vai precisar procurar, porque Deus vai curar a alma da irmã. E às vezes uma cura da alma vai gerar um reflexo muito positivo no relacionamento íntimo da irmã com o seu parceiro. Tudo isso, irmã, que eu estou falando aqui agora nesse momento, eu sei que eu estou alcançando poucas pessoas, porque a maioria das pessoas tem um relacionamento saudável. Mas os poucos que eu estiver alcançando, eu vou estar cumprindo o meu papel. E você que é professor de escola dominical, as poucas irmãs, você que é irmã que dá aula para irmãs, que você alcançar, você vai estar cumprindo o seu papel. E irmãos, os poucos irmãos que você estiver alcançando, você vai estar cumprindo o seu papel. Porque essas questões não são faladas no púlpito, no dia de domingo, numa pregação. Elas precisam ser faladas nesse tipo de ambiente mais íntimo da escola bíblica dominical, das classes.
É até bom que os pastores tenham sabedoria de dividir as classes nesse dia para dar mais liberdade para as pessoas se colocarem, derem suas opiniões, tá? Lembrando que tudo que está sendo dito aqui tem como princípio ou como ponto de partida a palavra de Deus, tá? A gente está procurando se manter fiéis à palavra do Senhor. Então, esses são os conselhos para os homens, esses são os conselhos para as mulheres, e agora nós vamos entrar na parte mais polêmica desse vídeo. Eu não tenho dúvida nenhuma que muitas pessoas que estão nos assistindo vão discordar das interpretações que eu faço das escrituras aqui nesse momento. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ter ouvintes que discordam de mim num ponto ou outro. Eu só peço que você me ouça com carinho, porque eu tenho verdades para transmitir para você à luz da palavra de Deus que talvez você não tenha recebido antes e por isso você tinha uma opinião diferente. Vamos falar então, irmãos, sobre alguns temas polêmicos direcionados aí à relação íntima dos casais. Antes, porém, de nós entrarmos nesses temas polêmicos, eu gostaria de fazer uma leitura introdutória de Colossenses capítulo 2, versículo 18 a 23, onde está escrito: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando deveras ou debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Aqui, irmãos, a expressão satisfação da carne é a satisfação de uma consciência religiosa. Olha o que Paulo está dizendo aqui: ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade, trazendo ordenanças que diz respeito aos rudimentos desse mundo: não toque, não manuseie, não faça. Irmãos, Paulo está se referindo aqui aos preceitos da lei. Mas esse princípio aqui exposto por Paulo de liberdade em relação a rudimentos do mundo, eles se aplicam também às relações íntimas do casal. Não se deixe subjugar por mandamentos que não estão na Bíblia. Lembrando que Paulo está citando mandamentos que estão na Bíblia, que estão lá na Torá, que estão na lei. E ele está dizendo, como não diz respeito ao padrão moral de Deus e assim as circunstâncias históricas, por isso que ele chama de rudimentos desse mundo. Ele está falando aí acerca de dias, de anos, de comidas que podiam ser comidas ou não. Ele fala que tudo isso são rudimentos desse mundo, porque não dizem respeito ao padrão moral eterno de Deus. Porque tudo aquilo que diz respeito ao padrão moral eterno de Deus, embora seja escrito no Antigo Testamento, também se aplica para o Novo. O que era imoralidade no Antigo Testamento é imoralidade no Novo. O que era pecado no Antigo Testamento, no sentido de padrão moral, continua sendo pecado no Novo. É por isso que alguns teólogos dividem a lei do Antigo Testamento em 3 segmentos: leis cerimoniais, leis políticas e leis morais. E o que se aplicaria para nós seria exclusivamente as leis morais. Irmãos, essa linha, a gente pode colocar algumas ressalvas nela, mas ela é um bom ponto de partida pedagógico para a gente entender por que Paulo escreveu esse texto. Porque existem alguns preceitos que estão na lei que têm aplicação meramente histórica. Não tem uma aplicação permanente porque não diz respeito ao caráter de Deus, à essência de Deus. E isso se aplica também, irmãos, para coisas que não estão escritas. Se para as escritas o raciocínio é esse, quanto mais para que não estão escritas. Então existem várias proibições que a gente ouve alguns pregadores, alguns professores falarem que você simplesmente não encontra na Bíblia. E você fica se questionando de onde ele tirou isso, de onde ele tirou isso. E aí ele fica fazendo um monte de raciocínio, um monte de argumentação mirabolante para justificar preconceitos pessoais dele, que não estão na Bíblia. E esses preceitos aí, irmãos, eles vêm com o argumento de humildade, de disciplina do corpo. Mas Paulo fala que isso só serve para alimentar a carne. A carne ali, irmãos, é o sentimento religioso. Então, irmãos, a regra de ouro na vida do crente, que também se aplica à relação sexual do casal, a regra de ouro: tudo me é lícito. Tudo que a Bíblia proíbe, só que tinha uma aplicação meramente histórica, eu posso hoje fazer. Tudo que a Bíblia não me proíbe, eu posso fazer mais ainda, porque ela não me proíbe. E em terceiro lugar, ainda que eu tenha uma ampla liberdade,
essa ampla liberdade sofre algumas restrições. A primeira delas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que eu posso fazer, mas eu não devo fazer. Ou porque escandaliza alguém, ou porque torna o nome do Senhor vulnerabilizado diante da visão da sociedade. Então, eu preciso usar minha liberdade com sabedoria para não trazer escândalo. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Outro limite para a liberdade, irmãos, é o amor. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14, Paulo diz isso expressamente. Ele fala: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o limite da liberdade, irmãos, é o amor, é o zelo pelo próximo, é o carinho, é o cuidado pelo meu irmão ou pela minha irmã, tá? Então, tudo me é lícito, mas eu não posso violar a consciência da minha esposa. Tudo me é lícito, mas eu não posso violar a consciência do meu marido. Tudo me é lícito, mas eu não posso fazer algo que só agrade a mim, não traga prazer nenhum pro meu outro cônjuge. Só traz sujeição para ele. Isso não é amor. Então, a liberdade, ela é limitada pela conveniência e pelo amor. Outra questão. Ah, mas a minha consciência é uma, a consciência dela é outra. Qual que prevalece? A Bíblia ensina isso lá em 1 Coríntios também, do capítulo 8 ao capítulo 10. Paulo diz que o que tem consciência forte tem que suportar o que tem a consciência fraca. Então, um vai ter que ficar no prejuízo. Quem vai ficar no prejuízo? Quem acha que pode tudo. Quem tem a consciência forte. Esse vai ficar no prejuízo por amor ao que tem a consciência fraca, tá? Então, essas são a regra de ouro. A liberdade limitada pela consciência, pelo amor, e o amor aí inclui o respeito à consciência do outro, e também pelo princípio de que o forte suporta o fraco. Vamos agora, irmãos, entrar nos temas polêmicos. Jefferson, cristão pode praticar sexo oral? É pecado praticar sexo oral? Irmãos, não tem um texto bíblico que se refira ao sexo oral como pecado. Não existe um. Inclusive, existem vários teólogos que sustentam que Cantares, capítulo 7, versículo 2, onde a Bíblia diz que é o umbigo da mulher como uma taça. Tem muitos teólogos que dizem que essa palavra no grego não é umbigo, tá? É o órgão íntimo da mulher, não é umbigo ali. Eu não sou especializado em hebraico, então eu não vou fazer afirmações que eu não posso sustentar. Só que eu fico com a primeira explicação. Não tem nenhuma proibição na Bíblia para o sexo oral. O que algumas pessoas argumentam é o seguinte: você tem que usar os teus órgãos para o propósito que eles foram criados. A boca não foi feita para fazer sexo. Ok. Se esse argumento é verdadeiro, por que nós lemos hoje acerca do beijo, das delícias do beijo? A boca foi feita para comer ou foi feita para beijar? Por que foi lido aqui hoje, lá em Cantares capítulo 1, acerca das delícias do beijo? Nós lemos também outro texto falando do quanto o beijo é prazeroso. Afinal de contas, a boca foi feita para comer e para falar ou foi feita para beijar também? Nós encontramos também, lá no livro de Cantares, capítulo 9 ou 7, eu citei agora há pouco, dizendo que a mulher é como palmeira e os seios delas é como uva. E Salomão fala que sobe na palmeira para tocar nos seus ramos. Irmão, por que você acha que ele estava chamando os seios da sunamita ali de uvas? Você acha que ele fazia o quê com aquelas uvas? Então, irmãos, por favor, seio foi feito para quê? Só para amamentar? Boca foi feita para quê? Só para comer? Então por que Deus colocou prazeres no beijo, prazeres no toque íntimo, no seio? Por que Deus colocou prazeres nisso? Se o objetivo era exclusivamente comer ou dar de mamar para o bebê. Então, irmãos, por favor, esse argumento não serve. Esse argumento não serve, tá? Então, Jefferson, pode ou não pode? Com certeza pode, desde que não fira a consciência. Se uma pessoa teve uma criação muito reprimida, muito retraída, e ela sente vergonha do seu órgão genital, isso acontece, tá? E ela não quer ter esse tipo de contato, irmão, por favor, respeite a consciência do seu cônjuge, tá? Respeite a consciência do seu cônjuge. Agora, eu quero dizer uma coisa para os homens. Apenas 25% das mulheres chegam ao orgasmo com o sexo, com penetração.
a grande maioria, mais de 75%, só sente orgasmo com a estimulação clitoriana. Somente a estimulação clitoriana. Ou através de movimentos dela na relação sexual, ou através de toque, seja com a mão, seja no sexo oral. Então, irmãos, você querer privar a sua esposa, que não consegue chegar ao prazer o máximo, né, que é o orgasmo, durante a penetração, você querer privá-la desse benefício, eu acho que é um pouco egoísta se o seu problema é só questão de nojinho, por favor. Então, não deixem, irmãos, de considerar isso como uma opção. Agora, tem que respeitar a consciência. Vocês são livres, mas a liberdade tem limite no amor, na consciência, especialmente na consciência do mais fraco, tá? Agora, nada impede que a consciência evolua também. De repente, você que tinha uma consciência fechada para isso pode estar ouvindo esse vídeo e a sua consciência pode abrir. Isso vai ser uma bênção para o teu relacionamento se a sua mulher se enquadrar, especialmente nesse caso aí que eu acabei de citar agora, dos 75%. Vamos agora para a próxima questão. Masturbação recíproca pode, é pecado? Irmãos, é o mesmo idêntico raciocínio do sexo oral. Não existe absolutamente nenhuma recriminação bíblica, tá? E aqui eu estou falando da recíproca. E tem também a masturbação individual pensando no seu cônjuge e não pensando em terceiros. Pensando em terceiros, é óbvio que é pecado, porque Jesus falou isso em Mateus capítulo 5, que se você cogitar com outra pessoa, você já pecou com ela. Então, isso aí é muito claro, muito claro, muito claro mesmo, tá? Agora, pensando no cônjuge, em tese não seria pecado, mas é uma porta aberta para você escorregar para outras coisas. Então, eu, Jefferson, digo para você, é desaconselhável. Sozinho é absolutamente desaconselhável. Salvo situações excepcionalíssimas, onde um vai fazer uma viagem para o exterior, uma viagem longa, e às vezes fica se falando por telefone ou pela internet, enfim. Tá? Tirando esses fatos excepcionalíssimos, eu não aconselho. Eu acho que isso aí pode ser uma porta aberta para um desvio, para outros pensamentos e para atitudes, para descambar às vezes numa pornografia, alguma coisa que vai te afastar do propósito de Deus para sua vida e para o seu casamento. Jefferson, crente pode ir para motel com a esposa? Irmão, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para mim, não convém, tá? Alguns usam o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, como obstáculo, onde diz, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Irmãos, o leito ali, irmãos, não é o leito físico, né? Não é o leito físico. Então quer dizer que se eu adulterar fora da minha casa, eu preservei o meu leito imaculado, é isso? É óbvio que não. Tanto é que na sequência ele diz que Deus vai trazer juízo para aqueles que adulteram e que se dão à prostituição. Então ali o leito imaculado é a relação do casal, tá? Não é um lugar físico, não é a tua cama, não é o teu colchão, propriamente dito. Então, leito imaculado, se eu interpretar assim que é o colchão onde eu deito, eu não vou poder ir para hotel, porque hotel as pessoas também namoram em hotel. E agora? Como é que fica essa questão? Quando você viajar, você não vai poder se hospedar em nenhuma pousada, você não vai poder se hospedar em nenhum hotel, porque certamente ali teve alguém que adulterou, que teve alguém ali que fornicou, teve alguém ali que praticou alguma imoralidade sexual ilícita à luz da palavra de Deus. Claro que não, irmão, pelo amor de Deus. Então essa não é a melhor razão. Para mim, a melhor razão é que não convém, irmão. Não convém um lugar que foi construído exclusivamente ou quase que exclusivamente para as pessoas se prostituírem, você ficar levando sua esposa lá, correndo o risco de alguém te ver entrando naquele lugar e não reconhecer que você está com a sua esposa, é uma coisa que absolutamente não convém, não tem necessidade, tá? Não corra um risco desse tamanho desnecessariamente, porque isso pode acabar com o teu ministério. Irmão, depois que a fofoca começa, irmão, já era. Então, irmãos, para mim, não convém, tá? Agora, segue a regra da liberdade que eu acabei de mencionar para vocês anteriormente. Mais uma coisa, Jefferson, casal pode assistir pornografia juntos, casal cristão. Irmãos, eu conheço inclusive pastores que recomendam isso. Eu fico assim, vendo o quanto o pragmatismo tomou conta de alguns ministérios. Por que eu digo pragmatismo? Porque para alguns casais isso funciona. Às vezes o marido já não tem tanto mais interesse físico na esposa, e a estimulação do filme acaba viabilizando um relacionamento íntimo entre eles. Ou às vezes a esposa muito menos, que mulheres normalmente não se estimulam tanto assim por filmes pornográficos. Pelo menos é o que a maioria diz, que elas são menos visuais do que o homem. Mas
Alguns casos de algumas esposas que já não se sentem tão atraídas pelo marido por causa do estímulo visual da pornografia acaba se abrindo para o relacionamento íntimo com o seu esposo. E isso acaba se tornando, às vezes, uma ferramenta superficial e imediatista de recuperação do relacionamento íntimo do casal. É um paliativo, irmão. Porque isso tem outros desdobramentos. Em primeiro lugar, o texto lá de Romanos, que eu li para vocês para explicar a questão do sexo anal, no último versículo, que é o versículo 32, fala assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, mas também consentem com que as fazem. Então a gente não pode ser nem pecador, nem conivente com o pecado. Jefferson, então a gente tem que denunciar todos os pecados e ir pra rua e criar leis que impeçam as pessoas de se prostituírem. Falei, não é assim, irmão. Ser conivente, irmão, não é necessariamente se opor ao pecado dos outros. Pecado que eu tô falando de pessoas que não sejam cristãos. Não ser conivente é não aderir ao pecado. No caso da pessoa que consome pornografia, ela está aderindo, ela está alimentando a indústria. É uma indústria, irmão, que destrói a vida das mulheres. A maioria das mulheres que se envolvem em filmes pornográficos, elas entram nesses filmes à base de muita droga. Elas ficam escravas ali, são destruídas ali, porque depois nunca mais conseguem ter uma vida normal. A maioria delas sai traumatizada, com medo de sair na rua, entendeu? Não conseguem mais desenvolver nenhum relacionamento íntimo com outras pessoas. Algumas saem super bem e ficam dando entrevista em programa de televisão, mas outras, como eu já vi programas de televisão com ex-atrizes pornô, uma com depressão, não conseguia se relacionar mais com ninguém, e outra com dinheiro, feliz, com orgulho do seu passado. Cada uma reage diferente, mas uma grande parte sai destruída dessa indústria. E aí, às vezes, o crente fica conivente com essa indústria. Irmãos, não faça isso não. Outra coisa, é uma porta escancarada para o adultério mental, irmão. Adultério mental é pecado, é adultério. Muito embora a gente não possa se enquadrar como porneia propriamente dita, mas é adultério, é pecado. Aos olhos de Deus é pecado da mesma forma. Então não é porque não legitima o divórcio que não seja pecado. Não é pecado da mesma forma, apesar de não legitimar o divórcio, como vários outros pecados não legitimam o divórcio. Mas é pecado. Então você abre uma brecha muito grande para sua esposa pecar e para você pecar também. Então, me perdoem vocês que pensam de maneira contrária, mas para mim, consumir pornografia é pecado, tá? É pecado. Por fim, vamos fazer agora no nosso tópico 6 a correlação da nossa exposição de hoje com os objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição foi ensinar que Deus criou o sexo para o bem-estar do casal no casamento. Acredito que falamos isso de maneira clara para os irmãos hoje. O segundo objetivo foi mostrar os cuidados que os cônjuges precisam ter para que a vida sexual seja plena e efetiva entre eles. Irmãos, aqui a gente falou de maneira satisfatória, conselhos para os homens, conselhos para as mulheres, sempre tendo como ponto de partida a palavra de Deus. Então acredito que fizemos isso a contento. O terceiro objetivo, irmãos, foi apresentar 3 princípios básicos para intimidade sadia e feliz. A nossa lição, irmãos, no nosso tópico 3, tem 3 subtópicos, tá? Que eu vou citá-los aqui para vocês, para mostrar que nós falamos alguma coisa e aquilo que a gente não falou, eu vou complementar agora. O primeiro subtópico é o amor cuidadoso e protetor. Nesse subtópico, o nosso autor falou acerca do dever de amar. E aqui eu queria lembrá-los acerca do dever do amor ágape, tá? Não é o amor paixão, é o amor ágape, é o compromisso existencial de fazer o outro feliz. E é importante sempre lembrar, irmãos, que o amor é o prazer de se doar. Só que para você receber de volta o seu investimento de amor, você tem que demonstrar esse amor de maneira correta. E é sempre bom lembrar aqui as 5 linguagens do amor e a maneira como a mulher se sente amada, sacrifício. E a maneira como o homem se sente amado, respeito, tá? Tentem demonstrar esse sacrifício e esse respeito através de uma das 5 linguagens de amor, aquela que você entender que o seu cônjuge mais se identifica. Outra coisa importante também é se falar no nosso subtópico 3.2 da nossa revista. Conviver com entendimento. Isso aí eu falei abundantemente, tá? Isso aí eu falei para os homens na parte do conselho aos homens, eu falei com muita clareza. E por fim, no subtópico 3.3, que é o terceiro princípio aqui, que a nossa revista cita, é cultivar uma boa comunicação. Aqui a ênfase é para as irmãs. A ênfase é para as irmãs. Lute contra a sua vergonha, seja corajosa.
Não se utilize da ira, da raiva, do ressentimento para ter coragem de falar. Se utilize da sua coragem, tá? E fale, se abra com o seu marido. Se você tiver num relacionamento íntimo infeliz, se ele não estiver conseguindo te satisfazer, para vocês procurarem juntos maneiras de suprir essa necessidade. Agora, vai as dicas todas da lição anterior. Procurar o melhor momento, escolher as melhores palavras e, principalmente, tenha coragem. Deus te fez para ter prazer, para ser feliz. Deus quer o melhor para você. Saiba disso. Viva os princípios e colha as promessas. E uma das promessas é a promessa da felicidade no relacionamento íntimo do casal. É assim que nós temos visto na palavra de Deus e é assim que eu sei que vai acontecer na tua vida se você crer e se você tomar atitude. Para os homens, essa comunicação ela é muito mais de atitude do que de palavras. Porque não adianta, meu irmão, se você quiser algum carinho especial e você quiser cobrar isso da tua mulher com palavras, a chance dela querer te dar esse carinho é quase zero, tá? Agora, se você acha que a rotina sexual de vocês está muito ruim, você está sofrendo tentações por causa dessa rotina que está muito baixa, eu te aconselho também a criar coragem, sem tom de cobrança, sem tom de jogar na cara, sem tom de reclamação, de você se abrir com ela com carinho, com amor, esperando o melhor momento, e você expor para ela, para vocês conseguirem juntos chegarem no entendimento acerca de uma rotina mais adequada, que possa suprir a sua necessidade para você não ficar caindo em tentações fora de casa. Às vezes essas tentações, irmãos, elas começam através de pensamentos, às vezes elas começam através de sonhos, às vezes essa tentação começa através de conversas que você não deveria ter, mas por causa de uma carência afetiva você acaba tendo. Então, irmão, jogue limpo, se abra, tá? E tenha um relacionamento feliz conforme a vontade de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe, dê uma aula abençoada e aplique boa parte desses ensinamentos para a tua vida, que eu tenho certeza que a palavra de Deus vai te conduzir por caminhos de felicidade. Em nome de Jesus. Amém.